Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui ele inaugura um novo momento nesse canal. Sou a Patrícia Cândido Sanguita, sou médica, mentora e terapeuta e hoje a gente vai falar sobre faça o universo te obedecer, mudando a sua autoimagem, segundo Joe Dispenza. A gente vai fazer um compêndio de várias questões aqui que nos levam a essa quebrar o hábito de ser a gente mesmo. Não necessariamente eu vou usar todas as referências do Joe Dispenza, mas principalmente como eu mergulhei nesse tema para que ele possa trazer a cura para mim, para você e para esse mundo totalmente perdido em dores emocionais. Por que que isso aqui abre um novo momento desse canal? Esse canal agora se chama Eu Sou a Cura, porque o Eu Sou é exatamente essa transformação que nós precisamos e queremos fazer nas nossas vidas. Aqui embaixo tem link do Instagram, tem link de alguns cursos que eu faço, que eu tenho, que eu disponibilizo. Já trabalho, né, aqui na internet há muitos anos com diversas linhas. Meu foco geralmente é autoconhecimento, consciência, trabalho muito com terapeutas e com pessoas profundas. Então, vamos começar logo, né, falando sobre isso. Bom, então essa sou eu e hoje eu vou trazer uma forma diferente de fazer essa aula aqui no canal, porque vai ser realmente uma grande aula. Vocês estão me vendo aqui nesse quadradinho, né? E, no entanto, não vai ser sempre assim. Por quê? Porque a maior parte das aulas vão ser bem diretas, mas essa aqui eu quero abrir esse espaço bem importante, mesmo com todo esse conhecimento que eu venho trazendo, transformando, e com uma prática muito interessante no final. Então, fica até aqui, que no final você vai receber uma prática para te apoiar nessa transformação da sua autoimagem, nesse quebrar o hábito de ser você mesma, da forma como você se olha. Certo? Então, vamos começar? Bom, quantas vezes, primeira coisa a gente vai entender o que que é a cura. A cura, na verdade, meus amores, é quando a gente para de repetir padrões. E esses padrões, eles nos acompanham há eras, não só dessa biografia. Eu sou uma estudiosa da antroposofia e dentro da antroposofia, assim como diversas linhas espiritualistas, nós acreditamos que somos uma pessoa que vive várias histórias, né? Seja através da reencarnação. Bashar fala sobre histórias paralelas, né, em que o nosso eu habita vários lugares. O Dr. Bach fala sobre as dores emocionais que a gente carrega de uma vida para outra. Então, esse ciclo de repetições, ele está ligado às nossas dores emocionais. E é exatamente aí o nosso padrão. Então, a cura, ela vem quando a gente muda o padrão, mas é extremamente difícil mudar o padrão, né? Isso, quebrar o hábito de ser a gente mesmo, sendo que estamos acostumados a sermos nós mesmos há muito tempo. Isso é extremamente difícil, mas é o caminho da cura. E isso acontece quando a gente ressignifica e tem um novo olhar sobre a gente mesmo. Então, quantas vezes você tentou mudar e sentiu que foi puxado para trás, não é verdade? Você dá 10 passos e volta 20, dá mais 10 passos, volta mais 20. Parece que você nunca, nunca está saindo do lugar, apesar de estudar, de mergulhar fundo, de fazer várias práticas e técnicas de cocriação, de meditação, você não sai do lugar. Então você tenta ter novos relacionamentos, mas fica no mesmo lugar, ter uma nova profissão, tenta outra profissão, mas os padrões de funcionamento dentro daquela profissão parece que ainda estão os mesmos. Busca mudanças financeiras e profissionais, mas você não sai do lugar. É um contrato invisível de lealdade à pessoa antiga, a essa imagem antiga que você criou de você mesmo e que você precisa sustentar, porque ela te protege de alguma forma e ela traz para as pessoas o sentimento de confiança. Não é? Vocês já perceberam? Isso aconteceu recentemente comigo, de você encontrar uma amiga antiga, né, um amigo antigo, uma amiga antiga no meu caso, e aquela pessoa contar histórias sobre você de 30 anos atrás, só que você não é mais aquela pessoa. Mas aquela pessoa que está contando a história, ela quer que você continue sendo aquela pessoa. Então, ela reforça padrões de conversa, ela reforça diálogos, ela reforça aquilo que você era há 30 anos atrás, no momento de insegurança, de adolescência. Então, muitas vezes a gente fica parado nessa pessoa antiga porque ela é mais interessante para as pessoas que a gente ama. Se você não tem um autoconhecimento, uma capacidade de colocar limites nessa sua lealdade, você vai passar a vida sendo leal a mulher tímida, a bobona que todo mundo passa para trás, aquela que sempre, por exemplo, talvez sempre tirasse notas ruins, ou que sempre tinha namorados que eram abusivos. Então,
É tudo sobre você ainda sustentar a lealdade num lugar que você já conhece, porque para o seu cérebro é mais interessante ficar num lugar conhecido. Esse campo de informações da sua identidade, ela é vibracional. Então, ela cria uma vibração de quem você é, de como você funciona no mundo e tudo isso. É marcada pelo que você pensa e sente. Você já sabe disso, você já ouviu isso muitas vezes. Só não está sabendo como mudar, não é verdade? O Joe Dispenza fala que nós temos hábitos mentais e emocionais e que eles ficam registrados no nosso corpo. Quais as emoções estão marcadas no nosso corpo? Você está viciado em sentir o quê? Isso é a fala do Joe Dispenza. Eu estou viciado, eu percebi que eu estava viciado em sentir culpa. Você está viciado em sentir o quê? Culpa, medo, emoção, né, ansiedade. O que que é que você está viciado em sentir e que você precisa quebrar? Então, quebrar o hábito de ser a gente mesmo é escolher olhar para aquilo que a gente sente desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, aquele aperto no peito, o que que ele conta, e ir fazendo essa desprogramação mental, emocional desse lugar. Eu sei que você já sabe sobre isso, eu sei que vários livros falam sobre isso, mas o que eu estou trazendo aqui é um compêndio bem novo, assim, de como você tem que olhar para essa identidade vibracional, de como isso é o mais importante nesse momento. Então, a mudança efetiva, ela é a criação de novos hábitos, novos rituais de pensamentos e sentimentos, a postura e o viver como você já for, como se já fosse, certo? Então, é um ritual diário novo de pensamentos e sentimentos que fica muito potente quando você acorda. Presta atenção e anota isso. Você acorda e sai correndo, o que que você faz? Acordo, aí toco o despertador, bato aqui no despertador, já pego o celular. Uma coisa que você precisa aprender é que se você ficar na cama 3, 4, 5 minutos mentalizando melhores coisas sobre você, sobre o seu dia, sobre a sua capacidade, sobre o seu direcionamento, você está começando a fazer um novo ritual de pensar e sentir, e isso apoia a sua nova identidade. A postura de viver como se já fosse. Você está insegura? Coloca o peito para frente. Você está num lugar que te amedronta? Coloca o peito para frente. Todos os momentos, lembre-se, né? Faça essa lembrança de quem você é e seja quem você quer ser. E o maior desafio da cocriação é mudar a nossa realidade enquanto ela está acontecendo, enquanto a realidade antiga está acontecendo. E é por isso que poucas pessoas conseguem. E é por isso que eu estou aqui falando para vocês. É um hábito diário. Comece ao amanhecer, mudando as frases mentais. Por exemplo, eu algumas vezes, principalmente na TPM, acordo bem desanimado. Sabe aquele desânimo? Nossa, eu vou pro dia, tenho que fazer isso, tenho que atender tal pessoa, tenho que isso, tenho que aquilo. Eu começo a fazer um exercício logo de manhã de começar a colocar frases de abençoar o meu dia, de abençoar as pessoas que estão comigo, de abençoar o meu dinheiro, de abençoar os meus filhos, os meus pais, o meu marido, sabe? Quando eu começo naquele abençoar, talvez eu não estou rezando, geralmente eu não rezo uma reza, né, característica, uma reza que todo mundo reza, tipo um Pai Nosso, não que eu não faça isso, mas naquele momento eu simplesmente envio boas vibrações para as pessoas que estão ao meu redor, para minha casa, para o trabalho, para tudo isso, e isso já vai mudando o meu padrão vibracional ao acordar. Esse é um caminho. A outra coisa é você também acordar, ficar ali 3 minutos e conscientemente escolher agradecer. Escolher agradecer porque você tem olhos que enxergam, porque você tem uma boca que fala, porque você tem um ouvido que ouve, porque você tem um corpo que funciona, entendeu? E se você está no momento de adoecimento, passando por uma ressignificação da sua cura real, você vai agradecer até por aquela cura que você ainda não acredita que vai acontecer, entendeu? Isso vai criando novos hábitos mentais, emocionais. Vai te ajudar nessa postura diária de viver como se já fosse. Deixar de lado a necessidade de sofrer. Gente, essa parte é a mais difícil, porque nós somos os reis da sofrência. Eu sempre brinco, faça música com a sua sofrência, faça lives, faça bolos, faça comida gostosa, faça uma limpeza da casa, mas não deixe a sofrência te invadir. Eu sei que eu nem estou falando sobre depressão, eu trato depressão quase todos os dias. Eu sei que muitas vezes a gente vai precisar usar o remédio, e isso também é escolher parar de sofrer, é escolher buscar um tratamento
psicoterapêutico, um tratamento psiquiátrico adequado, é deixar de lado essa necessidade do sofrimento. A gente vai ter que fazer um vídeo sobre isso. O sofrimento foi algo imposto para a gente como positivo, como uma redenção. Isso é extremamente patriarcal, de dominação religiosa. O sofrimento não é redenção, a gente não precisa ficar nele. Certo que ele vem para nos ensinar, para nos trazer força, para nos trazer conhecimento sobre a gente mesmo, mas nós não precisamos reforçá-lo para que ele possa, nos transformar. A gente pode se transformar apesar dele. Então, o primeiro ponto para entender isso em relação ao sofrimento é deixar de lado essa necessidade de sofrer. O que que eu estou ganhando com isso? Quem é que está ganhando? Eu estou querendo chamar a atenção de quem começa com o meu sofrimento, entendeu? Escolher deixar de ser a vítima da nossa própria vida, criar a nossa vida. Sabe, às vezes a gente fala, nossa, eu sou vítima da minha mãe e do meu pai, sou vítima do meu trabalho, sou vítima do patriarcado, sou vítima do capitalismo. A gente escolhe todos os dias, através das nossas novas posturas, tomar a nossa vida nas nossas mãos, independente do momento, do lugar e da situação que a gente está vivendo, certo? Tá fazendo sentido, meus amores? Eu quero que depois vocês escrevam aqui embaixo a parte que mais fez sentido e como é que eu posso ajudar mais ainda? Quais outros temas que a gente pode, o que vocês podem aqui, pedir para que a gente possa mergulhar neles também. Eu vou dar um exemplo. Criei uma persona aqui, uma pessoa que não é real, mas contando uma história que pode nos apoiar para compreender isso. Compreender por que que a gente é puxado para trás, o que que é a mudança. A Lúcia, aos 42 anos, com 3 filhos, 42 anos é uma idade escolhida, que eu escolhi porque é uma idade realmente da transformação. É uma funcionária pública que recebe, em média, 2 salários mínimos, estuda autoconhecimento. Ela começa a estudar autoconhecimento, ela tem um chamado ali com 42 anos, ou ela vai para um lugar de espiritualidade, tudo mais, sei lá, tomar ayahuasca, ou enfim, né, o que que ela vai fazer, e de repente ela resolve mudar. Pronto, resolvi mudar. Ela diz: chega. Tem duas formas de dizer chega, meus amores. Uma delas é dizer chega ainda para o externo, que é o que a Lúcia vai fazer no primeiro momento. A gente faz isso, todo mundo faz. E a outra forma é um dizer chega de verdade dentro da gente. Esse dizer chega de verdade dentro da gente é onde acontecem realmente as transformações. Mas a Lúcia disse chega dentro daquilo que ela conseguia compreender a mudança. Ela foi para a academia, ela fez mudanças alimentares. E isso, gente, já afeta também a nossa alma. Mas quando a nossa alma não sustenta as mudanças externas, elas caem por terra. Não adianta nada ficar no shape se a nossa alma não sustenta aquilo. Então, ela foi para a academia, mudança alimentar, pediu o divórcio, pediu exoneração do trabalho, decidiu mudar de vida e empreender com aquilo que amava. Mas dentro dela, ainda existia insegurança, vazio, tristeza e uma necessidade muito grande de autovalidação. Com o autoconhecimento, ela tinha parado de pedir a validação das pessoas externas, tipo marido, mãe, pai, filhos, irmãos, avós, amigos de infância, mas ela ainda buscava uma autovalidação. As suas referências ainda eram pautadas naquilo que ela ouviu sobre si mesma. Então ela ainda buscava, tipo, nossa, vou vender mais, isso vai fazer com que eu acredite que eu estou dando certo. Se ela não vendia, ela pensava, nossa, está dando tudo errado na minha vida. Entendeu? Então, essa autovalidação que ela estava buscando era um processo que era onde ela realmente precisava mexer. Ela criou uma nova persona, mas ela não mudou, ela não se transformou, ela não fez esse processo de dentro para fora. E isso foi, talvez, o seu primeiro erro. Nós todos cometemos esse no caminho do autoconhecimento, gente. Se vocês estão nesse rolê há muito tempo, como eu, que estou há mais de 10 anos, vocês sabem que a gente levanta e cai muitas vezes e que as quedas são porque a gente tem sistemas de crenças muito fortes que nos mantêm presos a determinados lugares. Então, a nova Lúcia malhada, com uma boa alimentação, com um novo trabalho, sem marido, né, livre. Ela ainda tem medo de perder tudo o que conquistou nesse mundo externo. Ela está conseguindo sustentar o novo? Essa é a questão. Muitas vezes a gente vai para o novo, conquista o novo e de repente perde o novo. Por quê? Porque a dor maior é a de sustentar no dia a dia essa nova pessoa, sabe? Sustentar no dia a dia essa nova identidade vibracional. E
Esse eu diria que é um dos meus maiores desafios. Eu acredito que seja o de vocês também. Conquistar a nova identidade vibracional, ok, não é tão simples assim. Mas sustentar no dia a dia, nos dias difíceis, nos dias que você não tem apoio, nos dias em que você não tem como se validar no externo, em que você só tem você mesmo, essa é a verdadeira diferença entre que diferencia meninas de mulheres, que diferencia meninos de homens, é quando a gente sustenta o novo. Esse ciclo de repetição e novas perdas e fracassos é o que aconteceu com a Lúcia, por quê? Porque ela foi lá, na hora que ela viu tudo aquilo maravilhoso que estava acontecendo, sustentar uma vida sem sofrimento, sem ter que pedir ninguém aprovação, tá dando tudo certo. Não, isso deve ter alguma coisa errada. E aí, nesse processo, ela caiu de novo num ciclo de repetições e novas perdas e fracassos. Foi muito difícil para ela sustentar esse novo. Criar uma nova autoimagem é criar primeiro por dentro, meus amores. É a gente construindo aquilo ali com muita sabedoria, refinamento, espiritual, emocional, para que a gente consiga sustentar. Quando você se torna, você obtém com leveza. E eu não estou falando que isso é fácil, porque não é, tá certo? Então, quem você é hoje, né? Eu fiz esse exercício ontem na minha mentoria com as terapeutas, pedi para fecharem os olhos e identificar como você se vê. Você se vê já como uma pessoa realizadora, uma pessoa fracassada, uma pessoa que quer mais. Como você se vê? Você se vê como inferior aos outros? Ou em que lugar você está da sua autoimagem? O que está faltando para você se validar? Sabe? Mesmo que não tenha nada no externo, mas o que falta no externo para você se validar? Entendeu? Então você passa uma vida inteira sentindo e impregnando emoções e experiências negativas. Tudo isso cria uma identidade, uma entidade, é uma entidade negativa que não quer morrer, que é quem você é. Você é uma entidade, Patrícia, persona Lúcia, que está cheia de medos, de vícios, de traumas, né, de angústias, de experiências difíceis. E ela não quer morrer, não. Ela está ali para te proteger. Ela vai lutar até o final, essa entidade, né? E aí, quando a gente vai se deixando se morrer, a gente vai desapegando completamente do sofrimento e do auto-julgamento. Então, é um deixar se morrer. É um desapegar desse sofrimento, desse auto-julgamento. E isso, gente, vem muito das crenças familiares e sociais que nos moldaram. Essas crenças familiares e sociais que nos moldaram, que fazem com que a nossa identidade seja exatamente essa: identidade com medo, com dor, com dúvida, muitas vezes com angústias. E aí a gente tem que ter coragem, muitas vezes, de abrir mão dessas crenças familiares e sociais que nos moldaram. Feche os olhos aqui comigo. E se tudo que te disseram, seus pais, seus avós, seus padres, seus pastores, seus pais de santo, ou sei lá quem seja a pessoa que te guia espiritualmente, e se tudo aquilo que você ouviu dessas lideranças da sua vida, dos seus professores, não for verdade, como é que você se sustenta? E se você ouviu, por exemplo, que você vai para o céu ou para o inferno, e isso faz o exercício de sabedoria, sabe? De questionar o que você recebe, o que você escuta. Eu questiono, nossa, se de repente isso for tudo mentira, isso te aprisiona ou te liberta? Faz esse questionamento, faz essa pergunta para si. Nossa, se de repente eu aprendi que eu tenho que nascer várias vezes para pagar as contas de coisas erradas que eu fiz. Essa foi a minha crença ensinada na minha infância. Eu comecei a fazer o exercício. E se eu não precisar nascer várias vezes para pagar conta nenhuma? E se o meu nascimento várias vezes for, na verdade, para que eu possa ter uma vida boa, uma vida feliz, próspera e abençoada? Por que que eu estou presa num ciclo de acreditar que eu tenho que viver coisas ruins? Entende? Então, eu te peço para que você seja esperta, inteligente o suficiente e corajosa para olhar as crenças que você recebeu e questioná-las. Eu estou te falando sério. Se você chegou até aqui e quiser continuar, eu tenho certeza que você é uma grande mulher, um grande homem, porque é você ter coragem de quebrar tudo aquilo que te ensinaram. E pode ser que isso seja verdade.
que isso que você aprendeu, não, mas dentro de mim faz sentido céu e inferno. Ok, mas que seja uma escolha da sua consciência e não só daquilo que você recebeu dos outros. Questione, inclusive, os gurus. Me questione. Questione os gurus da internet. Questione, todas as sabedorias que você acessou. Isso faz você encontrar quem você é verdadeiramente, porque a maior parte do que nós somos é sobre aquilo que disseram que a gente tinha que ser, entendeu? Então, começar a fazer esse movimento é entender que o mundo é mental e emocional, que o nosso universo ele é mental, ele é mental. Então, tudo começa na criação aqui. O que que eu estou criando aqui na minha mente, né? E aqui nessa criação mental é aquilo que eu falei, que pode ser de coisas muito simples, como abençoar as pessoas, como ir saindo desse lugar que você está acostumado a ficar. Você vai criar um outro ser em relação a você mesmo. Você vai começar a criar um outro ser. E você vai dizer coisas para esse outro ser. Por exemplo, você sempre ouviu de você e dos outros como eu sou desorganizada com dinheiro. Nossa, como eu consigo organizar o dinheiro? Porque se com esse pouco eu faço milagre, eu sou uma pessoa extremamente organizada. Quando eu tiver muito, eu vou fazer maravilhas. Não, tendo muito, eu faço maravilhas. Não quando eu tiver, né? Porque quando eu tiver, fala de futuro e não de agora. Eu sou uma pessoa que tem muita facilidade com dinheiro. O dinheiro que vem fácil, quando completa essa frase, dinheiro que vem fácil facilita demais a minha vida. O dinheiro vem fácil, ele facilita a minha vida. Eu consigo guardar, eu consigo ter reserva, eu consigo ter segurança. Entende que você vai criando novos pensamentos? Sobre a área da saúde, por exemplo. Nossa, eu tenho diabetes e eu estou prestes a, assim, a ficar doente de verdade, eu tenho que tomar insulina, eu isso. E se você começa a dizer, nossa, meu corpo funciona perfeitamente, meu corpo é maravilhoso, meu corpo funciona todos os dias do jeito correto, o meu pâncreas está reaprendendo a funcionar. Será que eu vou curar a diabetes? Eu não sei, mas talvez os sintomas daquilo que te desorganiza, você consiga resolver. Eu sei que existem casos de pessoas que se curaram, eu conheço pessoas que se curaram de questões graves fazendo terapias integrativas e fazendo essa mudança profunda em si mesmo. Eu sei disso. Mas esse é um lugar muito delicado, porque ele entra na individualidade de cada pessoa, entendeu? Existem transformações no corpo físico que muitas vezes a gente não tem que, eu tenho que olhar, eu tenho esse olhar de médico também, não tem como eu olhar, às vezes, uma pessoa que está em cuidados paliativos e com várias questões ali e dizer para ela, faz uma força mental, faz um pensamento positivo que você vai sair dessa situação. O pensamento positivo pode ajudá-la a sair, a sua alma a sair daquela situação. Vocês estão entendendo? Que se a sua alma sai daquela situação, talvez a cura dela seja o desencarne, seja realmente morrer ali com a alma curada. Entende? Porque que é muito mais complexo, porque nós somos uma sociedade que vê a morte como algo negativo e como o fim. E às vezes a cura daquela alma, a cura mental, emocional, inclusive, está na finitude. E eu entrei aqui em pontos que eu nem ia trabalhar agora, mas a gente vai olhar para essas coisas mais para frente. A gente tem que se olhar enquanto alma, nesse momento, vivendo essa experiência de Patrícia, eu vou reorganizar meu mundo mental para que eu possa me apoiar nesse sentido. Criar outro ser em relação a quem eu sou, a eu mesma. Abandonar os hábitos que me mantêm nesse mesmo lugar. Quais são os hábitos que me mantêm nesse mesmo lugar? Eu tenho o hábito, sei lá, de acordar, às vezes ver televisão, sei lá. Por que que eu não vou fazer uma coisa diferente? Não é tão simples assim, mas eu posso ficar ali algumas horas ouvindo algo mais positivo, fazendo uma mentalização, uma meditação. Isso é criar novos hábitos de ser a gente mesmo. Mas se eu faço tudo isso, tudo isso, tudo isso, e se eu não mudo aqui coisas que eu sinto, que eu penso, eu consigo, continuo reverberando aquele mesmo campo vibracional. E aí vem a intenção de criar uma nova entidade de você. Essa nova entidade, gente, não é sobre como eu me visto. Eu posso vestir a melhor roupa, a roupa mais mística, eu posso mudar de cidade, eu posso mudar de país, mas se essa nova entidade, ela só existe quando eu crio ela dentro de mim e crio esse hábito de ser eu mesma, sabe? Assim, eu crio esse hábito de ser uma nova entidade, de ser eu mesma de um outro lugar, certo? Eu quebro o hábito de ser eu mesma, esse eu, entidade,
cheia de questões, e eu crio uma nova entidade e crio novos hábitos de viver dessa nova entidade. Entendem? Então, isso é forte, transformador. Não é tão simples, mas é muito possível. É algo que é possível, que é possível, que é possível. Basta você realmente ir se transformando, tá? Com esforço? Não. O esforço já nos leva para um outro lugar. É com dedicação. Dedicação a essa nova pessoa. E tem pessoas que têm uma força mental tão grande que ela simplesmente escolhe mudar e ela vai mudando. Pessoas como eu, como você, a gente vai fazendo esse exercício de mudança profunda diária nos nossos padrões mentais e emocionais. Então, como é que eu vou mudar esse meu autoconceito, esse conceito que eu tenho de mim? Eu vou deixar essa imagem de fracassada morrer, morrer literalmente. Vou deixar essa imagem de vítima morrer. Posso usar para esses cadernos, escrever sobre isso, sabe? Diariamente olhar para essas questões. Vou deixar minha versão carente morrer, vou realmente deixar ela morrer. Não adianta comprar uma casa, um carro, se dentro da gente você tem uma fala de que você não tem valor. Então, você precisa resgatar o seu alto valor, deixar a fracassada morrer, deixar a vítima morrer, deixar a imagem de feia, sem valor, despreparada, incapaz morrer, deixar sua versão carente morrer, conquistar novos espaços para você, entendeu? Não seja humilde, não tema chamar atenção. Queira ser grande, queira ser você, queira ser grande de verdade. Eu não estou falando só no material, estou falando na transformação que você vai fazer em você. Queira grandes transformações, não seja humilde, não fica presa ao que as pessoas vão dizer que você era, porque elas vão te lembrar o tempo todo que você é uma pessoa amarga, elas vão falar que você é explosiva, que você é impaciente. E se você está deixando isso morrer, escuta, mas não absorve. Não seja humilde, vá se transformar, confia nisso. Pare de ser domesticada em caixas. Por isso que eu te pedi para fazer um exercício de rever todas as crenças que você recebeu, para você parar de ser domesticada, para sua alma parar de ser domesticada. Se você quer se transformar mesmo, você vai precisar sair desse lugar. Faça correções diárias das emoções e dos seus pensamentos. E é sobre isso, né? Tem um exercício muito simples do Joe Dispenza que eu gosto muito, que é para identificar no corpo onde está o medo e transformar em gratidão. Então, identifico no corpo. Meu medo tá no meu peito. Eu vou respirar e posso começar a agradecer. Agradecer, como eu falei para vocês, por eu poder respirar. Eu agradeço por acessar esse conteúdo. Eu agradeço por ter olhos, por ter ouvidos, por ter boca, por ter cabelos, por ter pernas, entendeu? Por ter aquilo tudo que eu tenho e mesmo que eu não tenho. Um outro exercício que eu faço da Kundalini Yoga é a respiração da vitória. Eu não estava pensando em ensinar isso agora, mas hoje eu vou te ensinar e eu vou fazer outros vídeos sobre isso. Você vai inspirar em 3 tempos, falando a palavra mental vitória. Você pode fazer isso em qualquer lugar, a qualquer hora do dia, não precisa nem fechar os olhos. É quando você percebe que os seus pensamentos estão te dominando, eles estão obsessivos, eles estão compulsivos, eles estão te direcionando para aquilo que você não quer e não é. Então você vai fazer assim, ó. Vitória. Você vai fazer, gente, até o desconforto passar, até o desconforto passar, até o desconforto passar, tá bom? Muita coisa, não é? Agora a gente vai fazer uma rodada de EFT para a gente mudar essa autoimagem, tá? Esse aqui são as práticas que eu falei para vocês. A da Vitória é muito boa, mas essa aqui você pode fazer diariamente. Eu deixei aqui escrito. Você pode fazer diariamente. Tem um link ali que eu vou deixar para vocês de um grupo. E nesse grupo de WhatsApp eu vou disponibilizar o EFT lá, tá bom? E esses slides. E não se acostume. Esse é o primeiro vídeo desse novo YouTube e eu não vou fazer todos os vídeos assim com o PowerPoint, porque eu percebi que eu vou levar um tempo muito grande e esse tempo é precioso para mim, tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer uma FT para mudar a nossa autoimagem. Inspira,
Respira. Então, vamos lá. Mesmo que uma parte de mim ainda acredite que eu não consigo, que isso não é para mim, que eu não tenho o que é preciso, eu reconheço essa programação antiga e escolho me abrir para uma nova identidade de capacidade e força. Mesmo que eu tenha repetido, eu não consigo por muito tempo, eu não sou essa frase, eu sou maior que ela. Mesmo que exista medo de tentar e confirmar minha dúvida, eu escolho atualizar quem eu sou. Essa identidade de eu não consigo. Essa vozinha interior que diz não é para mim. Essa autoimagem limitada. Eu aprendi a me ver como alguém que não consegue. Talvez eu tenha provas antigas disso. Alguém que não consegue. Fracassos, tentativas, bloqueios. E eu fui transformando isso, eu transformei isso em identidade. Os pontos que eu estou mostrando aqui agora é embaixo da, das axilas, mas é só me seguir nos pontos, tá? Esqueci de ensinar no começo. Então vamos lá, na sobrancelha. Mas identidades podem ser atualizadas. A autoimagem é construída e pode ser reconstruída. Talvez eu não fosse incapaz. Talvez eu estivesse condicionada. Talvez eu estivesse sem método, sem apoio, sem time. E abaixo da clavícula aqui, vocês não estão me vendo, né? Isso não define meu potencial. Isso, abaixo da clavícula aqui. Isso não define o meu potencial. Agora, embaixo das axilas. Eu estou autorizada a mudar a minha narrativa interna agora, em cima da cabeça. Agora a gente vai falar com firmeza, ritmo e presença. Eu estou instalando uma nova autoimagem. Eu sou alguém que consegue aprender o novo. Eu sou alguém que desenvolve capacidade. Eu sou alguém que sustenta os resultados. A confiança é treinável. A força é praticável. A capacidade é expansível. E eu estou em expansão agora. A rodada de confiança extrema, né, falando com uma nova identidade. Eu me vejo como alguém capaz. Eu ajo como alguém capaz. Eu decido como alguém capaz. Eu sustento como alguém capaz, mesmo quando é novo, mesmo quando é desafiador, mesmo quando dá medo, eu continuo porque eu consigo. Agora você vai colocar a mão no peito. Minha identidade não é o meu passado, diga lentamente. Minha identidade é a minha decisão presente. Eu sou alguém que consegue. Eu sou alguém que sustenta. Eu sou alguém que realiza. Inspira, expira. E a gente terminou essa rodada de FT e terminamos esse vídeo aqui. E eu deixo para vocês a seguinte mensagem: construam diariamente uma nova autoimagem, certo? Sou a Patrícia Cândido Sanguita. Vou pedir para você me seguir se você ainda não me segue, curtir esse vídeo. Comenta aqui embaixo o que que eu posso trazer para vocês de conhecimento, o que que te chamou a atenção nesse vídeo que a gente pode aprofundar, tá bom? Então é isso e até mais.